Bem-vindo ao canal Contos e Lendas. Antes de iniciarmos o vídeo, peço que já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso me ajudará muito, e ficarei muito grato. Agora, sem enrolação, bora logo pro vídeo. Olá, internautas! Essa última história foi mais um relato de crime do que um conto. Não sabia se deixava ou não no vídeo, mas, na dúvida, resolvi deixar. Também tive que censurar e excluir algumas partes, pois apresentava. Na casa dos meus pais, eu tinha um único quarto que não estava no segundo andar. A casa deles era um rairente, então, ao entrar na casa, ela se dividia em 2 andares, meio lance de escadas para subir e outro para descer. O andar de baixo tinha a sala de estar, a garagem, o meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa ficavam todos no andar de cima. Como eu cresci sendo o mais velho e o único menino da casa, com 2 irmãs, ganhei o quarto de baixo, pois era o maior e, tecnicamente, o quarto mais legal. Quando completei 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmã mais nova, e eu ganhei uma cama de casal, o que foi um pequeno upgrade, pois o quarto era grande e certamente cabia uma cama maior. Quando eu tinha 12 anos, minhas irmãs mais novas tinham em torno de 5 e 8 anos. Nessa idade, eu era permitido ficar em casa sozinho, mas minha irmã de 5 anos não podia ficar sozinha comigo, e minha irmã de 8 anos só podia ficar sozinha comigo se meus pais não fossem ficar fora por muito tempo. Quando eles ficassem fora por bastante tempo durante o dia, um dos meus pais levaria minhas 2 irmãs para esse curto período de tempo. Diria que umas 3 noites seguidas, talvez um pouco mais. Eu acordava no meio da noite sem motivo e tinha dificuldade para voltar a dormir. Considerando que eu tinha 12 anos, sabia que não deveria estar tendo problemas para dormir nessa idade. Eu dormia com o ventilador ligado ao lado da minha cama, pois eram dias quentes no meio do verão, então eu não tinha certeza do que exatamente estava me acordando, já que o ventilador fazia um barulho alto. Uma dessas noites, levantei-me após acordar para encher meu copo de água. Fui ao banheiro, que ficava do lado de fora do meu quarto, e enquanto enchia o copo, pensei ter ouvido algo vindo de dentro do meu quarto. Desliguei a torneira e fiquei ouvindo, mas agora não havia mais nada, apenas o som do ventilador. Caminhei até a porta do meu quarto e não consegui identificar o que era, mas alguma coisa estava me deixando desconfortável em relação ao meu quarto. Então, subi as escadas até a sala de estar e decidi dormir no sofá naquela noite. Eventualmente, acabei pegando no sono, mas naquela noite, acordei novamente, desta vez com barulhos vindos da cozinha. Vi o brilho da luz da geladeira e os sons de alguém mexendo nela. A disposição do chão colocava a cozinha fora do meu campo de visão a partir do sofá na sala de estar, então eu não conseguia ver quem estava lá. Ouvi a porta da geladeira sendo fechada eventualmente, seguida por passos se afastando e descendo as escadas. Eu estava sonolento e acabei voltando a dormir. Acredito que foi no dia seguinte que minha mãe estava dobrando roupas no meu quarto e disse que ele estava fedendo e que eu precisava limpar o que quer que fosse aquele cheiro. Eu a ignorei porque realmente não sentia nenhum cheiro. Gostaria de não tê-la ignorado, no entanto, porque naquela noite, nosso pai ligou o ar-condicionado porque estava simplesmente muito quente. Depois que todos nós assistimos a um filme juntos como família, todos começaram a se preparar para dormir. Fui para o meu quarto e joguei videogame por um tempo antes de ficar com sono. Nesse momento, desliguei a TV e o console e rolei para o lado para dormir, como sempre fazia. Desta vez, eu não liguei o ventilador porque o ar-condicionado estava ligado, então apenas adormeci. Mas mais uma vez acordei pouco depois. Eu não sabia o que era o som que ouvi, tudo o que eu ouvia era o ar-condicionado soprando, mas quando parou de soprar, o quarto ficou silencioso e ouvi algo respirando, mas não era minha respiração. Olhei ao redor do quarto, a porta do armário estava fechada, então não poderia estar vindo de lá. Parte da minha inocência infantil presumiu que era minha irmã mais nova brincando comigo. Eu me abaixei e olhei no único lugar que consegui pensar, embaixo da cama. Levantei a pequena peça de pano que fica pendurada na parte de baixo da cama,
e lá havia uma pessoa muito grande deitada debaixo da minha cama em um monte de cobertores. A cabeça dela estava voltada para mim, mas os olhos estavam fechados. Caí para trás e basicamente me arrastei para fora do quarto gritando pai. Ouvi a porta dos meus pais se abrir rapidamente e eles gritando, preocupados. Apontei para o meu quarto e disse debaixo da cama, e meu pai foi e tirou de lá um homem muito grande e sujo. Enquanto minha mãe ligava para o 190. Tenho certeza de que ele foi preso por um tempo, ou talvez não, porque era um morador de rua, quem sabe. Isso causou muitos danos mentais em mim, a ponto de eu não querer mais dormir no meu próprio quarto, e muito menos naquela casa. Tive que dormir no meio dos meus pais por um tempo, e depois meu pai instalou câmeras de segurança em toda a casa. Jogamos fora tudo que estava aberto na geladeira porque não tínhamos ideia do que ele havia colocado na boca lá dentro. O medo de alguém estar embaixo da minha cama ficou comigo por muito tempo, anos a seguir. Nem sequer sabemos por quanto tempo ele ficou escondido debaixo da minha cama, poderiam ter sido alguns dias. O cheiro, a pessoa revirando a geladeira, acordar aleatoriamente todas as noites durante alguns dias, não importa se ele pretendia fazer mal ou não, ter alguém escondido debaixo da sua cama é o maior pesadelo de qualquer criança. Essa história é do meu bisavô, que atualmente está com a respeitável idade de 101 anos. Ele conta essa história em encontros familiares há anos. Ele é natural da cidade de Yaroslava, na Rússia. Acredito que tenha sido durante o período da União Soviética quando ele nasceu, sendo ele mesmo um cidadão da URSS. É claro que ele serviu sob a bandeira da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e depois fugiu para os Estados Unidos alguns anos depois para escapar do comunismo. Ele me contou essa história novamente recentemente. Aconteceu pouco tempo após a Batalha de Lucky Lucky, que não foi uma grande batalha da guerra, mas ainda resultou em uma grande quantidade de derramamento de sangue soviético e alemão, como a maioria das batalhas naquela época. Era noite, de acordo com meu bisavô estava muito frio naquela noite, um frio infernal. Eles estavam em uma pequena casa ou edifício que era um dos poucos que não havia sido danificado, o que era ótimo, pois estava quente lá dentro. Ele e seus camaradas estavam comemorando com bebidas, cantando, rindo e brincando, como você pode imaginar em uma celebração. Em certo momento, 2 colegas soldados entraram no local, mas meu bisavô e seu amigo Sergei não gostavam desses 2, aparentemente porque eles eram fanfarrões e pessoas desagradáveis. Sergei perguntou ao meu bisavô se ele queria sair para fumar, e ele concordou. Os 2 vestiram seus casacos pesados e saíram para o ar congelante. Meu bisavô tirou um cigarro e também Sergei, e ele acendeu os cigarros de ambos. Eles conversaram por um tempo, aproveitando o momento enquanto fumavam e se banhavam na glória de terem vencido a batalha que durava cerca de 2 meses. Depois que meu bisavô terminou o cigarro, ambos estavam prestes a voltar ao interior. Eles ouviram o que parecia ser um grito de um homem vindo das florestas ao longe. Temendo que fosse o grito de um dos seus camaradas, possivelmente sendo atacado por uma patrulha de alemães irritados, eles voltaram rapidamente para dentro e pegaram suas armas. Por causa da possibilidade de haver alemães armados, eles convocaram mais alguns de seus colegas soldados para acompanhá-los correndo para dentro da floresta. Meu bisavô mencionou que, conforme adentravam a floresta, começou a sentir uma sensação estranha, como medo e pavor. Quando não puderam mais ouvir gritos, meu bisavô sugeriu que todos se dividissem em duplas e procurassem pela pessoa que estava gritando. Sergei foi com ele, enquanto os outros formaram suas próprias duplas. Após cerca de 2 minutos caminhando pela escuridão da fria floresta, meu bisavô disse que conseguia ouvir um choro fraco, como se alguém estivesse sentindo dor. Sergei também ouviu isso, então eles seguiram em direção ao som do choro. Começaram a ver gotas de sangue na neve, então ambos perceberam que a situação era mais ameaçadora do que imaginavam anteriormente. Isso ainda me arrepia, onde meu bisavô me conta esta parte quando ele e Sergei chegaram à origem do som de choro e encontraram a cena mais bizarra e perturbadora que já tinham testemunhado. 2 soldados alemães estavam no chão, um deles morto e o outro vivo.
Um deles tinha o uniforme rasgado e ensanguentado, e o sobrevivente estava encolhido junto a uma árvore, murmurando coisas em alemão, sem notar meu bisavô e se erguei de imediato. Meu bisavô então se aproximou do outro corpo, e o cadáver estava horrivelmente mutilado, faltavam-lhe membros, a pele do rosto estava rasgada, seu uniforme estava despedaçado e parecia que ele havia sido escalpelado. Outra coisa que chamou a atenção do meu bisavô foi o cheiro. Ele não conseguia descrevê-lo, dizendo que não era como o cheiro de um corpo morto, mas mais como produtos químicos. O cadáver parecia fresco. Serguei investigou o soldado que estava vivo, e, ao perceber a presença de Serguei, deu um salto para trás, aterrorizado, como se tivesse sido traumatizado. Ele estava gritando coisas em alemão. Foi apenas então que meu bisavô notou que a perna do soldado estava rasgada e que seu peito estava ensanguentado. Lembro-me que o alemão estava gritando algo como "das colas", ou algo semelhante. Serguei sacou sua pistola e colocou fim ao sofrimento do alemão com um único tiro na cabeça. Quase imediatamente após isso, meu bisavô descreveu ter ouvido gemidos e foi quando uma criatura muito alta começou a correr na escuridão, afastando-se deles. Assustados, Serguei e meu bisavô começaram a atirar aleatoriamente na direção da criatura. Os outros homens correram até lá, mas a criatura havia desaparecido. Todos os homens foram repreendidos quando voltaram à vila, mas um relatório foi enviado ao alto comando. No entanto, nunca houve uma investigação mais aprofundada. Meu bisavô afirma que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida, e ele fica estressado ao lembrar do estado horrível do alemão mutilado e daquela coisa. Isso aconteceu quando meu noivo Morgan e eu nos mudamos para nossa casa juntos, em uma pequena cidade tranquila onde ainda moramos. A casa é modesta e bonitinha, perfeita para nós e para um casal de filhos, se e quando decidirmos ter. Logo de cara, conhecemos um dos vizinhos, que pareceram simpáticos. Eles eram um casal mais velho, na faixa dos 60 anos. Os vizinhos do outro lado eram bem distantes, então demorou um pouco para conhecê-los. Ainda estávamos na fase de desempacotar e mobiliar a casa, talvez fosse a segunda semana morando lá. Estávamos exaustos por trabalhar todos os dias em nossos empregos e também arrumar a casa. Morgan estava cozinhando massa na cozinha, e eu estava sentado à mesa conversando com ela enquanto procurava por tapetes na área no meu laptop. Estava um pouco abafado dentro de casa, então eu abri a porta dos fundos, mas quando cheguei lá, olhei para o quintal e percebi que havia alguém sentado em uma das cadeiras. Ele estava meio curvado, com a cabeça abaixada. Quando digo que quase infartei quando vi aquilo, não estou brincando. Sussurrei o nome da Morgan e disse: "Não grite, mas tem um homem no quintal." Ela se aproximou para olhar pela janela e deu um suspiro assustado. Ela me segurou e se escondeu atrás de mim, dizendo para eu falar alguma coisa, mas depois disse para eu não ir. Para ser honesto, nem eu sabia se deveria ou não sair lá fora. Não sou o homem mais corajoso, para dizer a verdade, e apesar desse cara estar de costas e sentado, ele parecia maior do que eu. Morgan sugeriu que eu batesse no vidro e gritasse para ele sair, mas eu não queria fazer isso, estava com medo. O quintal é enorme, mas bem ao lado da porta dos fundos há um pátio com móveis velhos. As luzes do quintal não estavam acesas, só conseguimos vê-lo pelas luzes do interior que brilhavam através da porta de vidro, o que significava que ele devia saber que estávamos aqui dentro. Eu disse que se dane. Bati no vidro e gritei: "Ei, você precisa sair da nossa propriedade." O homem virou-se para me olhar e então se levantou com um meio sorriso, quase como se estivesse rindo. Aparentava ter uns 50 anos, com uma barba cinza muito longa e tatuagens até os pulsos. Ele caminhou em direção ao vidro, e eu me certifiquei de que a porta estava trancada. Ele ficou do outro lado da porta de vidro e desviou o olhar para Morgan. Começou a lamber os lábios e dizer coisas repugnantes. Eu gritei: "Certo, estou chamando a polícia." Fechei a cortina da porta para nos livrar da visão dele. Liguei para 190 e implorei à operadora para enviar a polícia para nossa casa o mais rápido possível.
Ainda podia ouvir o homem do outro lado da porta, falando em um volume muito alto, quase gritando e continuando a dizer coisas nojentas sobre a morgue. Aproximei o telefone do vidro para que a operadora pudesse ouvir. Ela me fez ficar na linha até a chegada da polícia. Com o tempo, lá fora ficou silencioso, então dei uma olhada rápida pelo vidro e o cara tinha sumido. Mesmo assim, eu não podia esperar pela chegada da polícia e quando eles chegaram, eles vasculharam o quintal. Fizemos o relatório e os policiais foram embora. Pensamos que tudo havia acabado, porém mais tarde, naquela mesma noite, quando estávamos na sala assistindo TV, concordamos que ouvimos algo lá fora no quintal. Fui até a janela e inclinei a cortina apenas o suficiente para ver aquele homem do lado de fora novamente. Ele estava com um cigarro na mão e falava sozinho ou tentando falar conosco, olhando para a casa. Ele percebeu o movimento da cortina e correu até a janela. Eu me afastei rapidamente e ele começou a bater na janela, dizendo coisas horríveis e doentias que queria fazer com a morgue. Eu disse para ela subir as escadas, não queria que ela ouvisse mais aquilo. Gritei que ia chamar a polícia novamente, e então, os batimentos na janela cessaram e ele ficou em silêncio. Esperei alguns segundos antes de espiar pela cortina novamente, e ele havia sumido. Subi as escadas para confortar a morgue, que estava visivelmente abalada. Disse a ela que ele tinha ido embora, quando, em retrospecto, deveria ter chamado a polícia novamente. Lá embaixo, ouvi batidas e pancadas. Fui até a metade da escada e ouvi batidas na porta dos fundos, e a maçaneta girando. Ele estava tentando entrar na casa. Peguei o telefone na cozinha e liguei novamente para 190, suplicando novamente à operadora que enviasse a polícia imediatamente. Dessa vez, a polícia chegou bem mais rápido, e eu não avisei o homem do lado de fora que eles estavam vindo. Infelizmente, quando eles chegaram, aquele homem havia desaparecido novamente. É bem provável que ele tenha fugido para dentro da floresta, lá no fundo do quintal. Ele não voltou naquela noite. No dia seguinte, fomos bater nas portas dos vizinhos, nos apresentando para aqueles que ainda não conhecíamos, e perguntando se eles conheciam alguém com a descrição daquele homem. O que descobrimos foi perturbador. Um casal, algumas casas abaixo da nossa, conhecia aquele homem. Ele era conhecido por agredir sua ex-esposa, tinha problemas com álcool e drogas e era geralmente considerado muito perigoso. Ele morava ao redor do quarteirão, em uma casa pequena e precária. Essa é a parte mais assustadora. Nós o denunciamos para a polícia, mas como não tínhamos ele em vídeo, não pudemos apresentar acusações. Não sabemos se ele ainda vive lá, porque não ouvimos falar nem o vimos há muito tempo. Espero que continue assim. Olá, internautas! Essa última história foi mais um relato de crime do que um conto. Não sabia se deixava ou não no vídeo, mas, na dúvida, resolvi deixar. Também tive que censurar e excluir algumas partes, pois apresentavam palavrões. Qualquer questão ou crítica sobre o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Esse foi mais um conto do canal Contos e Lendas, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos. Caso queira nos compartilhar alguma história intrigante, ou quiser fazer alguma observação, pode deixar aqui embaixo no comentário, que irei responder e dar coraçãozinho. Críticas são sempre bem-vindas. Obrigado pela audiência, até a próxima, passar bem.